Quando seus cartões foram recusados na frente de todos, uma garotinha de 9 anos fez algo que mudou sua vida para sempre. Douglas Silva estacionou o BMW preto reluzente na vaga mais próxima da entrada do supermercado, ajeitou o terno italiano de R$ 3.000 e conferiu o cabelo no retrovisor. Aos 35 anos, ele tinha construído um império no ramo imobiliário que o colocava entre os empresários mais ricos da cidade. Naquela tarde de sábado, estava fazendo as compras para o jantar romântico que havia planejado com Melissa, sua namorada modelo que conhecera há apenas 2 meses. Pegou um carrinho e começou a encher com os produtos mais caros das prateleiras. Salmão importado, vinhos franceses, queijos especiais, chocolates suíços, flores exóticas, tudo para impressionar Melissa e mostrar que dinheiro não era problema para ele. Douglas havia crescido pobre, filho de uma costureira e um pedreiro, e agora fazia questão de ostentar o sucesso que havia conquistado com muito suor e algumas decisões questionáveis nos negócios. Enquanto caminhava pelos corredores, cumprimentava alguns conhecidos com aquele sorriso calculado que usava em eventos sociais. Vestia marcas caras da cabeça aos pés e carregava uma carteira Hermès que custava mais que o salário mínimo anual. Para Douglas, a aparência era tudo. Era assim que ele mantinha os contratos milionários, a credibilidade no mercado e o interesse de mulheres como Melissa. A fila do caixa estava cheia naquela tarde de sábado. Douglas escolheu a fila da caixa número 3, onde estava Joana, uma funcionária de meia-idade que ele conhecia de vista. Atrás dele se formou uma pequena multidão. Uma senhora elegante com seu carrinho cheio de produtos orgânicos. Um casal jovem discutindo sobre o orçamento do mês. 3 adolescentes comprando refrigerantes e salgadinhos. E bem no final da fila, uma mulher negra de uniforme azul marinho segurando a mão de uma menina de 9 anos. A menina chamava a atenção pela postura ereta e pelos olhos curiosos que observavam tudo ao redor. Ela usava um vestido simples, mas limpo, sapatos velhos, mas bem cuidados, e carregava uma pequena carteira infantil com desenhos de unicórnios. Era Fabiana, e mesmo sendo criança, havia algo na forma como ela se comportava que transmitia uma maturidade além da idade. Douglas não prestou atenção na menina, nem em sua mãe. Estava ocupado conferindo as mensagens no celular, respondendo e-mails de trabalho e se preparando mentalmente para a noite perfeita que havia planejado. Melissa havia mencionado que queria conhecer melhor seu estilo de vida. E ele estava determinado a mostrar que era um homem bem-sucedido e generoso. Quando chegou sua vez no caixa, Douglas colocou todos os produtos na esteira com um ar de satisfação. A conta passou dos R$ 800, mas isso não o preocupava. Tirou da carteira o cartão de crédito Platinum e entregou para Joana com um sorriso confiante. Crédito à vista, por favor. Joana passou o cartão na maquininha e esperou. Os segundos se arrastaram. Ela tentou novamente, batendo o cartão na mesa como fazem os operadores experientes quando a máquina demora para processar. Douglas começou a tamborilar os dedos no balcão, um pouco impaciente. Atrás dele, as pessoas da fila começavam a se mexer, alguns conferindo o relógio. Senhor Douglas, o cartão foi recusado. Joana disse baixinho, tentando ser discreta. Douglas sentiu o sangue subir para o rosto. Isso era impossível. Ele tinha crédito suficiente para comprar aquele supermercado inteiro. Deve ser problema na máquina. Tenta de novo, por favor. Joana tentou mais uma vez, mas o resultado foi o mesmo. A palavra recusado apareceu novamente na tela, e ela fez uma expressão de constrangimento. Não passou de novo, senhor. As pessoas na fila começaram a se impacientar visivelmente. A senhora elegante suspirou alto, o casal jovem trocou olhares de irritação, e os adolescentes começaram a fazer comentários em voz baixa. Douglas sentiu dezenas de olhos cravados nele, esperando uma solução. Com as mãos tremendo levemente, ele tirou outro cartão da carteira. Era o cartão empresarial, aquele que usava para as compras da construtora. Tenta esse aqui. Deve estar havendo algum problema no sistema do banco. Mais uma tentativa. Mais uma recusa. Douglas começou a suar por baixo do terno caro. A situação estava saindo completamente do controle, e ele podia sentir a humilhação se espalhando pela fila como fogo em palha seca. Moço, vamos resolver isso logo? Reclamou a senhora de cabelos grisalhos, batendo o pé com impaciência. Tem mais gente esperando aqui.
Cara, se não tem dinheiro, sai da fila, comentou um dos adolescentes, provocando risinhas nos amigos. Douglas tentou manter a compostura, mas estava claramente desesperado. Tirou um terceiro cartão, depois um quarto. Todos foram recusados um após o outro. Joana o olhava com pena, sem saber o que fazer para amenizar a situação. A fila crescia atrás dele, e os comentários ficavam cada vez mais altos e maldosos. Esse é o cara que se acha o rei da cocada preta, sussurrou alguém. Rico só na pose, riu outro. Deve estar com o nome sujo, complementou uma terceira voz. Douglas estava passando pela maior humilhação da sua vida adulta. Ele que sempre fez questão de ser visto como bem-sucedido e poderoso, agora estava ali, emperrado no caixa de um supermercado, sem conseguir pagar uma compra. A sensação era de estar nu em público, exposto e vulnerável. Foi nesse momento que Fabiana, que até então havia observado tudo em silêncio, soltou a mão da mãe e deu um passo à frente. Sua mãe, Conceição, trabalhou o dia inteiro como faxineira em um escritório do centro e estava ali apenas para comprar o essencial da semana: arroz, feijão, óleo, açúcar e alguns legumes. Elas tinham exatos R$ 23 para gastar, dinheiro contado e recontado várias vezes. Mãe, aquele homem está passando vergonha, Fabiana sussurrou, puxando a blusa da mãe. Fabiana, não é da nossa conta. Volta aqui, Conceição respondeu baixinho, tentando puxar a filha de volta para o final da fila. Mas Fabiana não tirava os olhos de Douglas. Ela via um homem que, apesar das roupas caras e da aparência de rico, estava sofrendo. E se havia uma coisa que Conceição havia ensinado para a filha desde pequena, era que a gente ajuda quem está precisando, independente de quem seja ou de como esteja vestido. A menina abriu sua carteirinha de unicórnios e contou as moedas que havia juntado durante semanas, fazendo pequenos trabalhos na vizinhança. Ajudando a Dona Maria a varrer a calçada, carregando sacolas de compras para o seu José, organizando as plantas da Dona Rosa. Eram R$ 15 em moedas de 25 centavos, 50 centavos e R$ 1. R$ 15 que ela estava economizando para comprar cadernos e lápis para o ano letivo que se aproximava. Douglas estava prestes a desistir das compras e sair correndo do supermercado quando sentiu uma mãozinha pequena tocar em seu braço. Olhou para baixo e viu Fabiana, com seus grandes olhos castanhos cheios de determinação. Moço, ela disse com a voz doce, mas firme. Eu posso ajudar o senhor? O supermercado inteiro pareceu parar. As conversas cessaram. As pessoas se viraram para ver o que estava acontecendo. Até Joana parou de mexer na máquina registradora e olhou surpresa para a cena. Douglas abaixou para ficar na altura de Fabiana, sem entender direito o que estava acontecendo. Como assim, querida? Fabiana abriu a carteirinha e mostrou suas moedas. Eu tenho R$ 15 aqui. O senhor pode usar para pagar parte da compra. O silêncio que se fez foi absoluto. Douglas olhou para aquela criança de 9 anos, vestida simplesmente, oferecendo todo o dinheiro que possuía para ajudar um estranho que estava passando vergonha. Sentiu um nó na garganta e os olhos se encheram de lágrimas. Fabiana, volta aqui agora! Conceição se aproximou rapidamente, vermelha de constrangimento. Desculpa, doutor, a menina não sabe o que está fazendo. Mas Fabiana não recuou. Continuou com a mão estendida, oferecendo suas moedas para Douglas. Minha mãe sempre fala que quando alguém está precisando, a gente ajuda. O senhor não está precisando? Douglas não conseguia falar. Em 35 anos de vida, sendo 20 dos quais focados apenas em acumular riqueza e status, ninguém jamais havia lhe oferecido ajuda desinteressada. E agora uma criança pobre estava disposta a dar tudo o que tinha para tirá-lo de uma situação embaraçosa. As pessoas na fila começaram a murmurar entre si, algumas claramente emocionadas com o gesto da menina. A senhora elegante baixou a cabeça, envergonhada dos próprios comentários impacientes. Os adolescentes que haviam zombado de Douglas ficaram quietos, sem graça. Até Joana limpou discretamente uma lágrima. Filha, Douglas disse com a voz embargada, você não precisa fazer isso. Mas eu quero fazer. Fabiana respondeu com simplicidade. A minha professora disse que gente boa ajuda gente boa. E o senhor parece ser gente boa. Douglas olhou para Conceição, que estava mortificada de vergonha. Depois olhou novamente para Fabiana.
Havia algo naqueles olhos infantis que tocou uma parte da sua alma que ele havia esquecido que existia. Era pura bondade, sem segundas intenções, sem cálculos, sem interesse. Com cuidado, ele pegou as moedas da mão de Fabiana. Obrigado, minha filha. Você acabou de me dar a maior lição da minha vida. Joana, que estava acompanhando tudo com lágrimas nos olhos, se pronunciou. Senhor Douglas, 15 reais não vão cobrir toda a compra. O que o senhor quer fazer? Douglas olhou para todos aqueles produtos caros na esteira, depois para Fabiana, que o olhava com expectativa. De repente, nada daquilo fazia mais sentido. Salmão importado, vinhos franceses, queijos especiais, tudo para impressionar uma mulher que provavelmente nem notaria se ele fosse uma pessoa melhor por dentro. Joana, pode cancelar tudo isso. Quero levar apenas uma coisa. Ele olhou ao redor, pegou uma barra de chocolate simples do expositor ao lado do caixa e entregou para Fabiana junto com as 15 reais dela de volta. Esse chocolate é seu, princesa. E esse dinheiro também. Você vai precisar para comprar seus cadernos. Mas, moço, eu queria ajudar o senhor. Fabiana protestou. Você já me ajudou mais do que imagina. Douglas respondeu, sorrindo pela primeira vez de forma genuína em muito tempo. A fila inteira assistiu em silêncio enquanto Douglas pagou o chocolate com o dinheiro de Fabiana e depois devolveu o troco para ela. Algumas pessoas começaram a bater palmas discretamente, emocionadas com a cena. Douglas se abaixou novamente na altura de Fabiana e perguntou: Como você se chama, anjo? Fabiana. Fabiana dos Santos. Fabiana dos Santos. Ele repetiu, gravando o nome na memória. Você salvou mais que meu dia hoje. Você salvou minha alma. Conceição se aproximou, ainda sem jeito, mas Douglas estendeu a mão para ela com respeito. A senhora criou uma filha incrível. Parabéns. Obrigada, doutor. Conceição respondeu baixinho. Douglas saiu do supermercado completamente transformado. Não entendia ainda o que havia acontecido com seus cartões, mas isso já não importava mais. O que importava era que uma criança de 9 anos havia lhe mostrado algo que ele havia perdido completamente na corrida pelo sucesso: humanidade. Naquela noite, ele cancelou o jantar com Melissa e ficou em casa, pensando na lição que Fabiana lhe havia dado. Pensando em como havia se tornado uma pessoa que precisava da ajuda de uma criança pobre para lembrar do que realmente importava na vida. Mas essa era apenas a primeira de muitas lições que Fabiana dos Santos ainda lhe ensinaria. Douglas Silva passou os 3 dias seguintes tentando entender o que havia acontecido com seus cartões naquele sábado fatídico. Ligou para todos os bancos, conversou com gerentes, verificou extratos online, mas todos os cartões funcionavam perfeitamente. Era como se o universo tivesse conspirado para que ele passasse por aquela situação exatamente naquele momento, exatamente na frente daquela menina. Na segunda-feira de manhã, ele estava no escritório da construtora, mas não conseguia se concentrar. A imagem de Fabiana oferecendo suas moedas não saía da sua cabeça. Aqueles 15 reais que ela havia juntado com tanto esforço, oferecidos sem hesitação para ajudar um estranho. Douglas havia passado a vida inteira cercado de pessoas que só se aproximavam dele por interesse. E de repente uma criança de 9 anos lhe mostrava o que era generosidade verdadeira. Márcia, sua secretária há quase 10 anos, entrou na sala com uma pilha de contratos para assinar. Ela conhecia Douglas desde quando ele estava começando no ramo imobiliário, tinha visto ele crescer profissionalmente, mas também havia notado como ele foi se tornando mais frio e calculista com o passar dos anos. Dr. Douglas, o senhor está bem? Parece meio distraído hoje, ela perguntou, deixando os documentos na mesa de mogno. Márcia, você tem filhos, né? Tenho, senhor. 2. A Júlia, de 7 anos, e o Pedro, de 12. Douglas se recostou na cadeira giratória de couro, algo raro para um homem que vivia sempre tenso e focado nos negócios. E eles são bondosos? Tipo assim, se vissem alguém passando dificuldade na rua, eles ajudariam? Márcia franziu a testa, surpresa com o tipo de pergunta que nunca havia ouvido Douglas fazer antes. Olha, doutor, criança tem o coração puro, né? Se eu ensino eles a serem bons, eles são. Por que a pergunta? Douglas contou para ela o que havia acontecido no supermercado. Contou sobre a humilhação, sobre os cartões recusados,
sobre Fabiana oferecendo suas moedas. Enquanto falava, Márcia via uma mudança na expressão do patrão que ela jamais havia presenciado. Havia algo diferente ali, uma suavidade que ela não conhecia. Nossa, doutor, que coisa linda que essa menina fez. E o senhor, como se sentiu? Márcia, eu me senti pequeno e envergonhado. Envergonhado de ter me tornado o tipo de pessoa que precisa da ajuda de uma criança pobre para lembrar de ser humano. Márcia ficou em silêncio. Em 10 anos trabalhando com Douglas, ela nunca o havia visto tão reflexivo, tão tocado por algo que não fosse lucro ou reconhecimento profissional. Doutor, posso falar uma coisa? O senhor mudou muito nesses últimos anos. Não que tenha ficado ruim, mas ficou mais durão, mais focado só no dinheiro. Talvez essa menina tenha aparecido na sua vida para te lembrar de outras coisas importantes. Douglas assentiu pensativo. Márcia, preciso que você me ajude com uma coisa. Quero encontrar essa menina. Fabiana dos Santos ela se chama. Mora aqui na cidade. A mãe parece trabalhar como faxineira. O que o senhor quer fazer? Quero devolver aqueles R$ 15 para ela. E talvez queira conhecer melhor essa família. Márcia sorriu. Era a primeira vez em anos que via Douglas interessado em ajudar alguém sem esperar nada em troca. Deixa comigo, doutor. Vou dar um jeito de encontrar elas. Não foi difícil. Em uma cidade onde todo mundo se conhece, bastaram algumas ligações para descobrir que Conceição dos Santos trabalhava na limpeza de 3 escritórios do centro da cidade, inclusive no prédio ao lado da construtora de Douglas. Ela estava registrada numa empresa terceirizada e tinha uma reputação impecável, pontual, honesta e trabalhadora. Na quarta-feira, Douglas tomou uma decisão que surpreendeu até ele mesmo. Em vez de mandar Márcia ou algum funcionário, ele decidiu ir pessoalmente procurar Conceição. Vestiu uma roupa mais simples que o habitual, uma camisa social branca e uma calça jeans, e desceu até o escritório onde ela trabalhava. Encontrou Conceição no final do expediente, arrumando os materiais de limpeza em um carrinho. Ela estava de costas, organizando panos e produtos, quando ouviu passos se aproximando. Com licença, senhora Conceição. Ela se virou e quase derrubou o frasco de desinfetante quando viu Douglas. Ficou visivelmente nervosa, pensando que ele estava ali para reclamar de alguma coisa sobre o que havia acontecido no supermercado. Doutor, o senhor, há algum problema? Se for sobre sábado, eu já conversei com a Fabiana. Expliquei que ela não deve se meter em assuntos de adultos. Douglas levantou a mão, interrompendo delicadamente. Dona Conceição, não estou aqui para reclamar. Pelo contrário, queria agradecer. Conceição o olhou sem entender, ainda segurando o pano de limpeza nas mãos. Sua filha me ensinou algo muito importante no sábado, e eu queria devolver isto aqui para ela. Douglas tirou do bolso um envelope com os R$ 15 que havia pegado emprestado de Fabiana. Ah, doutor, mas isso não precisa. Foram só R$ 15, e a menina ofereceu de coração. Exatamente por isso que preciso devolver. E por isso que preciso conversar com vocês duas. Conceição ficou em silêncio, claramente desconfortável com a situação. Ela não estava acostumada com homens ricos e bem vestidos, querendo conversar com ela. Ainda mais sobre a filha. Dona Conceição, a senhora poderia me dar seu endereço? Gostaria de fazer uma visita, se a senhora permitir. Prometo que tenho apenas boas intenções. Conceição hesitou. Não conhecia Douglas além daquele encontro constrangedor no supermercado, mas havia algo na forma como ele falava, na sinceridade do olhar, que a fez confiar. A gente mora no Conjunto Esperança, doutor. Casa 47. Mas é lugar simples. O senhor tem certeza que quer ir lá? Tenho certeza. Posso ir amanhã à noite, depois que a Fabiana voltar da escola? Pode sim, doutor. Mas não precisa levar nada, viu? A gente não quer nada do senhor. Douglas sorriu. Eu sei, dona Conceição. Vocês já me deram muito mais do que imaginam. Na quinta-feira à noite, Douglas dirigiu seu BMW pelas ruas estreitas do Conjunto Esperança. Era um bairro que ele nunca havia visitado, apesar de estar a apenas 15 minutos do centro da cidade onde trabalhava. Casas pequenas e simples, ruas sem asfalto em alguns trechos, crianças brincando na rua mesmo com pouca iluminação. Quando estacionou em frente à Casa 47, várias crianças se aproximaram do carro curiosas.
Um BMW 0 km não era exatamente comum naquele bairro. Douglas saiu do carro carregando 2 sacolas, uma com os R$ 15 prometidos e alguns doces para Fabiana, outra com produtos de limpeza caros que havia comprado para Conceição. Conceição apareceu na porta da casa antes mesmo dele bater. Estava usando um vestido simples, mas arrumado, e tinha preparado café como manda a tradição mineira de hospitalidade. Doutor Douglas, entre, entre! Fabiana, vem cumprimentar o moço do supermercado. A casa era pequena, mas impecavelmente limpa e organizada. Sala e cozinha integradas, 2 quartos pequenos, um banheiro. Os móveis eram antigos, mas bem cuidados, e Douglas notou que não havia televisão. Apenas um radinho velho em cima da geladeira pequena. Fabiana apareceu correndo, ainda de uniforme escolar, com aquele mesmo sorriso doce que havia tocado o coração de Douglas no sábado. Quando o viu, seus olhos brilharam de reconhecimento. Oi, moço! Como o senhor está? Conseguiu resolver o problema dos cartões? Douglas se agachou para ficar na altura dela, como havia feito no supermercado. Oi, princesa. Consegui sim, obrigado. E vim aqui para te devolver uma coisa. Ele tirou os R$ 15 do envelope e entregou para Fabiana. Estes são seus. Muito obrigado por me emprestar quando eu precisei. Fabiana pegou o dinheiro, mas ficou olhando para ele com uma expressão pensativa. Moço, posso fazer uma pergunta? Claro, querida. Mas por que o senhor ficou tão triste quando os cartões não passaram? Dinheiro é assim tão importante? A pergunta atingiu Douglas como um soco no estômago. Do alto dos seus 9 anos, Fabiana havia feito a pergunta que ele vinha evitando responder para si mesmo há 20 anos. Conceição interveio rapidamente. Fabiana, não seja curiosa demais. O doutor não precisa responder essas coisas. Mas Douglas fez sinal para que Conceição ficasse tranquila. Não, ela pode perguntar. É uma pergunta importante. Ele olhou diretamente nos olhos de Fabiana. Sabe, princesa, eu fiquei triste. Não era bem pelo dinheiro. Era porque fiquei com vergonha. Vergonha das pessoas pensarem que eu não era rico, que eu não era importante. Mas por que isso é importante? Fabiana perguntou com a inocência genuína de uma criança. Douglas respirou fundo. Ninguém jamais havia lhe feito uma pergunta tão direta sobre seus valores e prioridades. Você tem razão, Fabiana. Não deveria ser importante. O que deveria ser importante é ser uma pessoa boa, como você é. Fabiana sorriu e correu para abraçar Douglas. O senhor é uma pessoa boa também. Pessoas ruins não voltam para devolver dinheiro emprestado. O abraço daquela menina mexeu com algo profundo dentro de Douglas. Ele se lembrou da infância pobre, quando sua mãe costureira o abraçava do mesmo jeito depois de um dia difícil de trabalho. Se lembrou de quando ser amado importava mais que ser admirado. Conceição serviu café e biscoitos caseiros, e eles conversaram por mais de 1 hora. Douglas descobriu que Fabiana era uma das melhores alunas da escola, que sonhava em ser médica para ajudar pessoas doentes, que ajudava a mãe com os afazeres domésticos e ainda encontrava tempo para ajudar os vizinhos idosos. Ela sempre foi assim. Conceição contou com orgulho. Desde pequena, se vê alguém precisando de ajuda, ela vai lá e ajuda. Às vezes eu até me preocupo, porque ela dá tudo que tem sem pensar 2 vezes. Como no supermercado, Douglas disse sorrindo para Fabiana. É, como no supermercado. Eu vi o senhor ali todo envergonhado e pensei, esse moço precisa de ajuda. Daí eu ofereci meus R$ 15. Douglas olhou ao redor da casa simples, observou os detalhes que contavam a história daquela família. Livros escolares empilhados com cuidado, desenhos de Fabiana colados na geladeira, uma foto emoldurada onde Conceição aparecia ao lado de um homem negro de uniforme militar. Esse é o pai da Fabiana? Douglas perguntou, indicando a foto. Conceição baixou os olhos. Era. Soldado Antônio. Morreu em serviço quando a Fabiana tinha 5 anos. Desde então somos só nós 2. Douglas sentiu uma pontada de admiração e respeito por Conceição. Criar uma filha sozinha, trabalhando como faxineira, e ainda assim conseguir formar uma criança tão generosa e bem educada, era algo que merecia todo o reconhecimento. Dona Conceição, a senhora é uma mãe incrível. Fabiana é uma menina especial. Obrigada, doutor. Eu faço o que posso. É difícil às vezes,
Mas a gente se vira. Douglas olhou para Fabiana, que estava mostrando para ele os cadernos escolares com as notas altas, e tomou uma decisão que mudaria a vida das 3 pessoas naquela sala. Dona Conceição, Fabiana, vocês me deram uma lição muito importante no sábado, e eu quero retribuir de alguma forma. Não como pagamento, mas como gratidão. Conceição ficou imediatamente desconfiada. Doutor, a gente não quer caridade. A gente trabalha honestamente e se sustenta com dignidade. Douglas balançou a cabeça rapidamente. Não é caridade, Dona Conceição, é reconhecimento. Fabiana me mostrou algo que eu havia esquecido completamente. Que existem pessoas boas no mundo, pessoas que ajudam sem querer nada em troca. Isso não tem preço. Fabiana olhava de um adulto para o outro, tentando entender a conversa. Para ela, ajudar era algo natural, não merecia recompensa. Moço, eu não fiz nada demais. Só ofereci meus 15 reais porque vi que o senhor estava precisando. Exato, princesa. E foi exatamente isso que me tocou tanto. Você não pensou 2 vezes. Não perguntou se eu merecia ajuda. Não quis saber se eu ia devolver. Simplesmente ajudou. Douglas se levantou e começou a caminhar pela pequena sala, organizando os pensamentos. Dona Conceição, posso fazer uma pergunta pessoal? Como a senhora consegue criar uma filha tão generosa, trabalhando tanto e ganhando tão pouco? Conceição sorriu com orgulho. Doutor, dinheiro não ensina caráter. Eu sempre falei para a Fabiana que a gente pode ser pobre de dinheiro, mas não pode ser pobre de coração. Que não importa o quanto a gente tem. Sempre dá para dividir alguma coisa com quem precisa mais. E funciona, né, mãe? Fabiana disse, sentando no colo de Conceição. A gente sempre tem o suficiente para viver bem. Douglas se sentou novamente, impressionado com a sabedoria daquela família simples. Vocês 2 me fizeram perceber uma coisa. Eu passei 20 anos juntando dinheiro, comprando coisas caras, tentando impressionar pessoas, e no final das contas, quando precisei de ajuda de verdade, quem me estendeu a mão foi uma criança que mal me conhecia. O senhor parecia uma pessoa boa, Fabiana disse com simplicidade. Pessoas boas merecem ajuda. Mas como você sabia que eu era uma pessoa boa? Eu estava vestido de terno caro, dirigindo um carro importado, fazendo compras extravagantes. Fabiana pensou por um momento antes de responder. O senhor não gritou com a moça do caixa quando os cartões não passaram. Não ficou bravo com as pessoas que estavam reclamando. Só ficou envergonhado e triste. Pessoas más ficam bravas quando as coisas não saem como elas querem. Douglas sentiu um aperto no peito. Uma criança de 9 anos havia lido seu caráter melhor que muitos adultos com quem ele convivia diariamente. Fabiana, você quer mesmo ser médica quando crescer? Quero. Quero ajudar pessoas que estão doentes, como minha avó estava antes de ir para o céu. E o que você precisa para realizar esse sonho? Preciso estudar muito. Minha professora disse que medicina é curso difícil, que só entra quem é muito inteligente e estuda bastante. Conceição suspirou. Doutor, a Fabiana é inteligente mesmo, sempre foi a melhor da turma. Mas eu sei que é sonho difícil para gente como a gente. Curso de medicina é caro, é para gente rica. Foi nesse momento que Douglas teve uma revelação. Ele havia passado anos gastando dinheiro com coisas supérfluas, tentando comprar respeito e admiração. Mas ali estava uma oportunidade de usar sua riqueza para algo verdadeiramente significativo. Investir no futuro de uma criança que havia lhe ensinado sobre generosidade verdadeira. Dona Conceição, se eu garantir que Fabiana tenha tudo o que precisa para estudar, escola particular, cursinho, faculdade, a senhora aceitaria? Conceição ficou em silêncio, claramente desconfortável. Doutor, isso é muito generoso, mas por que o senhor faria isso? Mal nos conhece. Porque sua filha me salvou. Não só naquele dia no supermercado, mas me salvou de continuar sendo uma pessoa vazia, focada apenas em acumular coisas. Ela me lembrou do que realmente importa. Douglas se virou para Fabiana. Princesa, se eu te ajudar a estudar, você promete que vai continuar sendo essa pessoa bondosa que você é? Que vai usar seu conhecimento para ajudar outras pessoas? Prometo, Fabiana respondeu sem hesitar. Vou ser a melhor médica do mundo e vou cuidar de todo mundo que precisar. Conceição limpou uma lágrima. Doutor, isso é muito mais do que a gente poderia sonhar.
Mas não quero que a Fabiana se acostume com vida fácil e esqueça de onde veio. Dona Conceição, olhando para sua filha, tenho certeza de que isso nunca vai acontecer. Vocês construíram uma base sólida de valores que nenhuma quantidade de dinheiro consegue abalar. Douglas tirou um cartão de visita do bolso. Amanhã eu quero que vocês duas venham ao meu escritório. Vamos conversar com calma sobre os próximos passos. Mas posso adiantar uma coisa. Fabiana vai ter todas as oportunidades que merece para realizar seus sonhos. Conceição pegou o cartão com mãos trêmulas. Dr. Douglas, não sei nem como agradecer. Não precisa agradecer nada, Dona Conceição. Quem tem que agradecer sou eu. Vocês me deram algo que eu não conseguiria comprar com todo o meu dinheiro. Me deram de volta minha humanidade. Fabiana se aproximou de Douglas e o abraçou novamente. Moço, posso te contar um segredo? Claro, princesa. Eu sabia que o senhor era uma pessoa especial desde que te vi no supermercado. Tinha algo nos seus olhos que me falava que o senhor só estava perdido. Mas não era ruim. Douglas sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Fabiana, você tem um dom muito especial de enxergar o coração das pessoas. Nunca perca isso. Quando Douglas saiu da casa naquela noite, ele era uma pessoa diferente da que havia chegado. Pela primeira vez em 20 anos, sentia que seu dinheiro poderia ter um propósito maior que sua própria vaidade. Tinha encontrado uma causa que valia a pena. Garantir que uma menina bondosa e inteligente pudesse realizar seus sonhos de ajudar outras pessoas. No caminho para casa, ele ligou para Melissa, sua namorada modelo, e cancelou definitivamente o relacionamento. Percebeu que estava perdendo tempo com pessoas superficiais quando o que realmente importava estava bem na sua frente. A oportunidade de fazer diferença na vida de quem realmente merecia. Naquela noite, Douglas dormiu melhor do que havia dormido em anos. Sonhou com uma menina de 9 anos vestida de jaleco branco, curando pessoas e espalhando pelo mundo a mesma bondade que havia plantado no coração dele. Douglas acordou na sexta-feira com uma sensação estranha. Pela primeira vez em anos, não pensou imediatamente em reuniões de negócios, contratos milionários ou em como impressionar clientes importantes. Sua mente estava ocupada com uma menina de 9 anos e sua mãe trabalhadora, que haviam lhe dado uma lição de humanidade mais valiosa que todos os cursos de administração que já havia feito. Chegou ao escritório mais cedo que o habitual e pediu para Márcia cancelar todos os compromissos da manhã. Tinha uma missão importante: descobrir como poderia realmente ajudar Fabiana e Conceição sem que isso parecesse caridade, mas sim reconhecimento pelo presente que elas haviam lhe dado. Márcia, preciso que você pesquise tudo sobre escolas particulares de qualidade na cidade. Quero saber valores, métodos de ensino, tudo. E também quero informações sobre cursinhos preparatórios para a medicina. Márcia o olhou com surpresa e satisfação. Em 10 anos trabalhando com Douglas, era a primeira vez que o via interessado em investir em educação de alguém que não fosse ele mesmo. O senhor está mesmo falando sério sobre ajudar essa menina, né, doutor? Mais sério do que já estive sobre qualquer negócio, Márcia. Essa criança tem um potencial incrível, e não vou deixar que seja desperdiçado por falta de oportunidades. Enquanto Márcia fazia as pesquisas, Douglas refletia sobre sua própria infância. Filho de uma costureira e um pedreiro, ele havia crescido sonhando em estudar engenharia, mas as dificuldades financeiras o forçaram a trabalhar desde os 14 anos. Conseguiu se formar em administração fazendo faculdade à noite e trabalhando durante o dia, mas sempre se perguntou como sua vida teria sido diferente se tivesse tido as oportunidades que agora podia oferecer para Fabiana. Às 10 da manhã, Márcia voltou com uma pasta cheia de informações. Doutor, encontrei 3 escolas excelentes. A Escola Sagrado Coração tem os melhores índices de aprovação em medicina, mas é caríssima. A Santa Clara tem um método de ensino mais humanizado, focado não só no conhecimento, mas também na formação de caráter. E tem o Colégio Dom Bosco, que oferece bolsas de estudos para alunos carentes com boas notas. Douglas folheou os materiais, analisando cada escola com o cuidado de quem escolhe um investimento importante. Mas não era apenas sobre dinheiro. Era sobre encontrar o lugar certo para uma menina especial, continuar sendo especial enquanto desenvolvia todo o seu potencial. A Santa Clara me chamou a atenção. Essa história de formação de caráter é exatamente o que Fabiana precisa.
Não quero que ela vire mais uma pessoa focada só em sucesso individual. Márcia sorriu. O senhor mudou mesmo, doutor. Antigamente só se preocupava com resultados e lucros. Antigamente eu era um idiota, Márcia. Levei 35 anos para entender que existem coisas mais importantes que dinheiro. Nesse momento, o telefone tocou. Era Eduardo Mendes, sócio de Douglas na construtora e seu melhor amigo desde a faculdade. Eduardo estava eufórico, falando sobre um novo negócio que poderia render milhões para a empresa. Douglas, cara, preciso te contar uma coisa incrível que aconteceu. Lembra daquele terreno na Zona Sul que a gente estava de olho há meses? Consegui um contato na prefeitura que pode acelerar a liberação dos alvarás. É só a gente pagar uma pequena contribuição para alguns funcionários e o processo sai em 2 semanas em vez de 6 meses. Douglas sentiu um aperto no estômago. Esse tipo de contribuição era algo que ele sempre havia considerado parte normal dos negócios. Não era tecnicamente legal, mas todo mundo fazia, então ele nunca se questionara sobre a ética da coisa. Eduardo, você está falando de suborno? Suborno é uma palavra muito feia, parceiro. É mais uma taxa de agilização, você sabe como é. Todo mundo faz, e se a gente não fizer, outros fazem e ficam na nossa frente. Douglas ficou em silêncio por alguns segundos. Há uma semana teria topado sem questionar. Mas agora, depois de conhecer uma família que vivia com dignidade mesmo ganhando pouco, a ideia de ganhar dinheiro de forma desonesta o incomodava profundamente. Eduardo, vamos conversar pessoalmente sobre isso, não pelo telefone. Depois que desligou, Douglas ficou pensativo. Quantos negócios havia fechado usando métodos questionáveis? Quantas vezes havia se justificado dizendo que todo mundo faz assim? E mais importante, que tipo de exemplo ele estava dando para uma menina que o havia impressionado exatamente por sua honestidade e generosidade? Às 2 da tarde, Conceição e Fabiana chegaram ao escritório de Douglas. Conceição estava visivelmente nervosa, usando sua melhor roupa, um vestido azul marinho simples, mas elegante. Fabiana, por outro lado, olhava tudo com curiosidade, impressionada com o tamanho do prédio e a decoração luxuosa. Nossa, moço, seu escritório é muito grande, dá para morar aqui dentro? Fabiana exclamou, fazendo Douglas rir. É grande mesmo, princesa. Mas sabem o que eu descobri? Uma casa não precisa ser grande para ser feliz. A casa de vocês, pequena como é, tem mais amor que muitas mansões por aí. Conceição corou com o elogio. Doutor, o senhor é muito gentil. Douglas havia preparado tudo com cuidado. Uma mesa com café, suco e biscoitos, cadeiras confortáveis e os materiais das escolas organizados de forma que Conceição pudesse analisar com calma. Não queria que elas se sentissem pressionadas ou constrangidas. Dona Conceição, antes de conversarmos sobre a educação da Fabiana, quero entender melhor a situação de vocês. Não para ser intrometido, mas para saber como posso ajudar da melhor forma. Conceição respirou fundo antes de começar a falar. Doutor, eu trabalho como faxineira há 15 anos. Comecei quando a Fabiana era pequena e o marido morreu. Trabalho em 3 escritórios. Ganho 2 salários mínimos por mês. Não é muito, mas dá para a gente viver com dignidade. E vocês moram só vocês duas? Só nós duas, sim. Eu não tenho família aqui na cidade, e a família do meu marido nunca me aceitou muito bem. Mas a gente se vira bem, não é, filha? Fabiana assentiu orgulhosa. Minha mãe é a mulher mais trabalhadora do mundo. Ela sai de casa às 6 da manhã e só volta às 6 da tarde, mas sempre chega com energia para me ajudar com a lição de casa. Douglas ficou impressionado. Conceição trabalhava 12 horas por dia e ainda tinha disposição para acompanhar os estudos da filha. Era o tipo de dedicação que ele raramente via, mesmo entre pessoas com muito mais recursos. Fabiana, me conta uma coisa. Qual é a matéria que você mais gosta na escola? Eu gosto de todas, mas ciências é a melhor. A professora ensina sobre o corpo humano, sobre como funciona o coração, o cérebro, tudo. É muito interessante. E matemática? Matemática também é legal. Minha mãe sempre fala que matemática é importante para tudo na vida. Então eu estudo bastante. Conceição sorriu com orgulho. Doutor, a Fabiana sempre foi aplicada. Desde pequena, ela pega os livros e estuda sozinha. Eu ajudo no que posso, mas ela é mais inteligente que a mãe.
Não é verdade, Fabiana protestou. Minha mãe sabe muita coisa. Ela que me ensinou a ler antes de ir para a escola. Douglas observava a interação entre mãe e filha com admiração crescente. Era evidente o carinho mútuo, o respeito, o apoio. Conceição havia criado uma filha segura de si, inteligente e bondosa, mesmo enfrentando todas as dificuldades de ser mãe solo e trabalhadora de baixa renda. Dona Conceição, agora quero mostrar para vocês algumas opções de escolas. Mas antes, preciso deixar uma coisa clara. Não estou fazendo isso porque acho que vocês precisam de caridade. Estou fazendo porque Fabiana tem um potencial extraordinário que merece ser desenvolvido. E porque vocês me ensinaram algo que não tem preço. Conceição olhou desconfiada. Doutor, pode falar claro. O que foi que a gente ensinou? Vocês me ensinaram que ainda existem pessoas boas no mundo. Que ainda existem famílias onde o amor e a honestidade são mais importantes que dinheiro. Que ainda existem crianças que ajudam estranhos sem querer nada em troca. Douglas mostrou os materiais das escolas para elas. Conceição folheou tudo com cuidado, lendo cada informação, calculando mentalmente custos que ela sabia que jamais poderia arcar. Doutor, essas escolas são para gente rica. A mensalidade de uma dessas é mais que meu salário inteiro. Dona Conceição, se eu garantir que Fabiana pode estudar na melhor dessas escolas, sem custar um centavo para vocês, a senhora aceitaria? Conceição ficou em silêncio por um longo tempo. Douglas podia ver o conflito interno, o desejo de dar o melhor para a filha, brigando com o orgulho de não aceitar ajuda. Por que o senhor faria isso? Fabiana só lhe ofereceu 15 reais. Isso não vale o que o senhor está oferecendo. Douglas se levantou e foi até a janela, de onde se via a cidade inteira. Dona Conceição, eu tenho muito dinheiro. Mais dinheiro do que preciso ou mereço. Durante 20 anos, usei esse dinheiro apenas para impressionar pessoas, para comprar coisas supérfluas, para alimentar minha vaidade. Ele se virou para olhar diretamente para Conceição e Fabiana. Mas nunca usei meu dinheiro para algo realmente importante. Nunca investi numa causa que valesse a pena. E agora tenho a oportunidade de investir no futuro de uma menina que pode fazer diferença no mundo. Fabiana se aproximou de Douglas. Moço, se o senhor me ajudar a estudar, eu prometo que vou ser a melhor médica de todas. Vou cuidar de pessoas pobres de graça. Vou ajudar quem não pode pagar. Fabiana, Conceição repreendeu. Não fala assim, filha. Se você for médica, vai ter que ganhar dinheiro para viver também. Pode ser as duas coisas, mãe. Posso ganhar dinheiro com os ricos e ajudar os pobres de graça. Não é assim que funciona? Douglas riu, admirado pela simplicidade e generosidade da menina. É exatamente assim que deveria funcionar, princesa. E é por isso que tenho certeza de que você vai ser uma médica extraordinária. Conceição limpou uma lágrima. Doutor, se o senhor tem certeza de que quer fazer isso, eu aceito. Mas com uma condição. Qual? Eu quero trabalhar para pagar parte dos custos. Não quero que seja tudo de graça. Quero sentir que estou contribuindo com alguma coisa. Douglas pensou por um momento. Entendia o orgulho de Conceição e não queria feri-lo. Que tal assim? Eu pago a escola da Fabiana e a senhora trabalha algumas horas por semana aqui no meu escritório? Márcia sempre reclama que precisa de ajuda com a organização. Isso eu aceito, Conceição disse, sorrindo pela primeira vez desde que chegara ao escritório. Então está decidido. Segunda-feira vou ligar para a Escola Santa Clara e agendar uma visita para vocês conhecerem. Fabiana pulou de alegria e correu para abraçar Douglas. Obrigada, moço. Vou estudar muito, muito, muito. Vou fazer o senhor se orgulhar de mim. Princesa, eu já me orgulho de você. E tenho certeza de que vai continuar sendo essa menina maravilhosa que você é. Quando Conceição e Fabiana saíram, Douglas ficou sozinho em seu escritório, pensando em como sua vida havia mudado em uma semana. Tinha encontrado um propósito maior para sua riqueza e, mais importante, tinha encontrado uma família que o estava ensinando sobre os verdadeiros valores da vida. Ligou para Eduardo e marcou uma reunião urgente. Era hora de reavaliar não apenas como usava seu dinheiro, mas também como o ganhava. Fabiana merecia ter como exemplo um homem íntegro, não alguém que cortava caminho usando métodos questionáveis. A descoberta mais importante que Douglas havia feito não era sobre Fabiana ou Conceição. Era sobre ele mesmo.
Descobriu que ainda havia tempo de se tornar a pessoa que deveria ter sido desde o início. Alguém que usava seu sucesso para fazer bem ao mundo, não apenas para alimentar seu próprio ego. Na segunda-feira seguinte, Douglas estava em seu escritório aguardando Eduardo chegar para a reunião que havia marcado. Nos últimos dias, depois de conhecer melhor Fabiana e Conceição, ele havia passado muito tempo refletindo sobre como conduzia seus negócios. E quanto mais pensava, mais incômodo ficava com algumas das práticas que considerava normais. Eduardo chegou pontualmente às 9 da manhã, trazendo uma pasta cheia de documentos sobre o terreno da Zona Sul e o esquema de agilização que havia proposto por telefone. Era um homem de 40 anos, bem vestido e sempre confiante, que havia crescido junto com Douglas no ramo imobiliário. E aí, parceiro? Pensou na proposta? Se fecharmos essa semana, conseguimos começar a obra antes do final do mês. Vai ser o empreendimento mais lucrativo que já fizemos. Douglas apontou para uma cadeira em frente à sua mesa. Eduardo, senta aí. Preciso conversar contigo sobre algumas coisas. Claro, cara. Mas espero que não seja para desistir do negócio. É oportunidade única. Douglas respirou fundo. A conversa que estava prestes a ter poderia mudar completamente sua relação com Eduardo, mas ele sabia que era necessária. Eduardo, há quantos anos a gente trabalha junto? 8 anos, desde que montamos a construtora. Por quê? Nesses 8 anos, quantas vezes a gente fez esse tipo de contribuição para agilizar processos? Eduardo riu sem entender a seriedade da pergunta. Cara, isso é parte do jogo. Todo empresário do ramo faz isso. Se não fizesse, a gente não conseguiria competir. Mas isso é certo, Eduardo? É assim que queremos ganhar dinheiro? Eduardo franziu a testa, claramente surpreso com a mudança de postura do sócio. Douglas, o que deu em você? Você nunca se questionou sobre isso antes. É business, cara. Douglas se levantou e foi até a janela, olhando para a rua movimentada. Eduardo, conheci uma menina na semana passada, uma criança de 9 anos que me emprestou R$ 15 quando meus cartões foram recusados no supermercado. Ela fez isso sem me conhecer, sem querer nada em troca, simplesmente porque viu que eu estava precisando de ajuda. Legal, cara. Mas o que isso tem a ver com nossos negócios? Douglas se virou para encarar Eduardo. Tem tudo a ver. Essa menina me fez perceber que eu me tornei o tipo de pessoa que minha mãe ficaria envergonhada de ter criado. Alguém que ganha dinheiro cortando caminho, usando métodos questionáveis. Eduardo começou a ficar impaciente. Douglas, você está sendo melodramático. A gente não rouba, não prejudica ninguém. É só uma taxa para agilizar processos burocráticos que são lentos demais. Eduardo, isso tem um nome: corrupção. E por mais que a gente se justifique dizendo que todo mundo faz, não deixa de estar errado. A tensão na sala ficou palpável. Eduardo guardou os documentos na pasta, claramente irritado. Tá bom, Douglas. Não sei que papo é esse, mas se você não quer fazer negócios lucrativos, problema seu. Eu vou encontrar outros investidores. A conversa terminou mal, com Eduardo saindo batendo a porta. Douglas ficou sozinho, mas pela primeira vez em anos, sentia que estava tomando decisões das quais poderia se orgulhar. Márcia entrou na sala minutos depois, carregando informações sobre a Escola Santa Clara. Doutor, consegui agendar uma visita para hoje à tarde. A diretora, Dona Helena, vai receber o senhor, Dona Conceição e a Fabiana às 3 horas. Naquela tarde, Douglas, Conceição e Fabiana visitaram a Escola Santa Clara. Era uma instituição bonita, com salas amplas, laboratórios bem equipados e uma atmosfera acolhedora. Dona Helena, a diretora, era uma senhora de cabelos grisalhos e olhar bondoso que recebeu o grupo com genuíno interesse. Fabiana, me conta o que você quer ser quando crescer. Dona Helena perguntou, se abaixando para ficar na altura da menina. Quero ser médica, tia. Quero cuidar de pessoas que estão doentes e não têm dinheiro para pagar. Dona Helena sorriu, impressionada com a maturidade da resposta. Durante 20 minutos, ela conversou com Fabiana, fazendo perguntas sobre diversas matérias. A menina respondeu com segurança e inteligência, demonstrando estar acima da média para sua idade. Dona Conceição, Dona Helena disse depois, sua filha é uma criança excepcional, não apenas pela inteligência, mas pela maturidade emocional
e pelos valores que demonstra ter. Fabiana, você gostaria de estudar aqui conosco? Dona Helena perguntou. Queria muito, tia, mas é muito caro para a minha mãe. Douglas se aproximou. Dona Helena, conversamos por telefone sobre o patrocínio dos estudos da Fabiana. Posso garantir que ela receberá toda a atenção necessária para desenvolver seu potencial. Perfeito. Podemos começar na próxima segunda-feira. Quando saíram da escola, Fabiana estava radiante. Mãe, eles têm um laboratório de verdade, com microscópios e tudo. Douglas observava a felicidade das duas e sentia uma satisfação que jamais havia experimentado com nenhum negócio. Mas sua transformação estava apenas começando. Nos dias seguintes, ele começou a reavaliar todos os aspectos de sua vida empresarial. Chamou seu contador para uma reunião urgente e pediu uma auditoria completa de todas as operações da construtora. Senhor Douglas, por que essa auditoria? Há algum problema? Perguntou Renato, seu contador. Renato, quero ter certeza absoluta de que todos nossos negócios estão sendo conduzidos de forma totalmente legal e ética. A auditoria revelou coisas que deixaram Douglas perturbado. Eduardo havia feito dezenas de pagamentos suspeitos ao longo dos anos, muitos sem o conhecimento direto de Douglas. Havia consultorias pagas para empresas fantasmas, doações para organizações questionáveis, pagamentos que não tinham justificativa clara. Quando confrontou Eduardo na semana seguinte, a conversa foi ainda mais tensa. Eduardo, preciso de explicações sobre esses pagamentos. Essa consultoria de R$300 mil para uma empresa que nem tem funcionários registrados? Eduardo ficou na defensiva. Douglas, isso aí é trabalho de bastidores. Você nunca quis saber dos detalhes. Sempre disse que era para eu resolver as burocracias. Mas isso não é resolver burocracia, Eduardo. Isso é corrupção. Douglas, você está sendo hipócrita. Você sabia como as coisas funcionavam e nunca reclamou enquanto o dinheiro estava entrando. Douglas sentiu um peso no peito. Eduardo tinha razão parcialmente. Ele havia preferido não saber dos detalhes, focando apenas nos resultados. Eduardo, as coisas vão mudar. A partir de hoje, quero transparência total. E se isso significar menos lucro? Prefiro ganhar menos dinheiro dormindo tranquilo do que ganhar mais envolvido em esquemas duvidosos. Eduardo balançou a cabeça. Douglas, você mudou demais. Não sei se conseguimos continuar trabalhando juntos assim. A conversa terminou sem resolução, mas Douglas sabia que havia chegado a um ponto sem volta. Naquela noite, ele foi jantar na casa de Conceição e Fabiana. A casa simples havia se tornado um refúgio para ele. Moço, como foi seu dia? Fabiana perguntou enquanto ajudava a mãe a servir o jantar. Foi um dia difícil, princesa. Tive que tomar algumas decisões complicadas no trabalho. Que tipo de decisões? Fabiana, você sabe o que é fazer a coisa certa mesmo quando é difícil? Sei. É como quando a gente encontra dinheiro na rua e leva para a polícia, mesmo sabendo que ninguém vai descobrir se a gente ficar com ele. Exato. Hoje eu tive que fazer esse tipo de escolha no meu trabalho. Tive que escolher entre ganhar muito dinheiro fazendo coisas que não são completamente certas, ou ganhar menos, mas dormindo com a consciência tranquila. E o que o senhor escolheu? Escolhi fazer a coisa certa, mesmo sabendo que vai ser mais difícil. Fabiana sorriu. Escolheu certo. Minha mãe sempre fala que dinheiro que vem de coisa errada não traz felicidade. Conceição serviu um ensopado simples, mas saboroso. Quando Fabiana foi escovar os dentes, ela perguntou: Dr. Douglas, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, dona Conceição. O senhor era casado? Tem filhos? Douglas suspirou. Não, nunca fui casado. Sempre estive tão focado em trabalhar e ganhar dinheiro que nunca construí uma família. E não sente falta? Sinto muito, especialmente agora, convivendo com vocês duas. Vejo o amor que vocês têm uma pela outra e percebo quanto desperdicei de tempo focado apenas em coisas materiais. Nunca é tarde para recomeçar, doutor. O senhor ainda é jovem. Mas como saber se alguém me ama de verdade ou só está interessada no meu dinheiro? Conceição sorriu. É só prestar atenção em quem fica do seu lado quando as coisas ficam difíceis. Dinheiro atrai muita gente, mas caráter mantém as pessoas perto. Douglas refletiu sobre as palavras de Conceição durante todo o caminho de volta para casa. No final da semana,
Douglas tomou uma decisão radical. Ligou para Eduardo e marcou uma reunião no escritório de um advogado. Eduardo, depois de muito pensar, cheguei à conclusão de que seguimos caminhos diferentes. Quero comprar sua parte da empresa. Douglas, você tem certeza disso? A gente construiu isso juntos. Tenho certeza. Você tem direito a continuar fazendo negócios da forma que acha certa, mas eu não posso mais ser parte disso. A separação foi tensa, mas necessária. Douglas ficou com o controle total da construtora, mas também com a responsabilidade de reestruturar completamente como a empresa operava. Contratou novos advogados especialistas em transparência, implementou processos rigorosos de compliance e começou a focar em projetos que tivessem impacto social positivo. O lucro diminuiu no primeiro trimestre, mas Douglas dormia melhor que havia dormido em anos. 3 meses depois, Douglas estava em seu escritório quando Márcia entrou com uma expressão preocupada. Doutor, tem uma situação delicada. Dona Conceição está aqui, mas ela parece muito nervosa. Conceição entrou na sala claramente agitada, segurando Fabiana pela mão. Doutor Douglas, desculpa incomodar, mas aconteceu uma coisa ruim. A escola da Fabiana ligou hoje de manhã. Disseram que o pagamento da mensalidade não foi processado há 2 meses. Douglas franziu a testa, confuso. Como assim? Eu fiz questão de pagar 6 meses adiantado. Após investigação, descobriu que Eduardo, antes da separação, havia cancelado várias ordens de pagamento automático, incluindo a mensalidade da escola de Fabiana. Dona Conceição, foi um problema técnico. Vou resolver isso hoje mesmo. Mas quando Douglas chegou à escola Santa Clara na manhã seguinte, recebeu uma notícia devastadora. Senhor Douglas, Dona Helena disse com expressão grave, recebemos uma denúncia anônima sobre irregularidades na sua empresa. O Ministério Público está investigando possível corrupção. Douglas sentiu o chão sumir. Eduardo havia se vingado, denunciando as próprias práticas passadas e colocando toda a culpa em Douglas. Lamento muito, mas enquanto essa investigação estiver em curso, a escola não pode aceitar patrocínios da sua empresa. Douglas saiu da escola devastado. Quando chegou em casa, encontrou uma mensagem de Conceição. Dr. Douglas, soubemos pela televisão sobre os problemas. Não se preocupe com a gente. O senhor já fez muito mais que devia. Douglas se sentou no sofá de sua casa vazia e, pela primeira vez em 20 anos, chorou como uma criança. Chorou pela decepção, pela traição, mas principalmente pela possibilidade de falhar com as 2 pessoas que realmente importavam para ele. 3 dias depois da investigação ter se tornado pública, Douglas estava em seu apartamento, evitando sair de casa para não enfrentar os olhares julgadores dos conhecidos. O telefone não parava de tocar com ligações de jornalistas e clientes cancelando contratos. Sua reputação estava sendo destruída em questão de dias. Foi quando ouviu a campainha tocar que Douglas hesitou em atender. Não estava com humor para receber ninguém. Mas a campainha insistiu, tocando várias vezes seguidas com a determinação de uma criança impaciente. Quando abriu a porta, encontrou Fabiana parada no corredor, segurando a mão da mãe. A menina o olhava com aqueles olhos grandes e expressivos, cheios de preocupação genuína. Oi, moço. Viemos ver se o senhor está bem. Douglas sentiu um nó na garganta. Em meio a toda aquela situação terrível, as 2 pessoas que menos tinham motivos para se preocupar com ele eram as únicas que haviam aparecido para oferecer apoio. Fabiana, Conceição, vocês não precisavam vir aqui. Claro que precisávamos, Conceição disse com firmeza. O senhor é nosso amigo, e amigo a gente não abandona na hora difícil. Douglas as convidou para entrar em seu apartamento luxuoso. Fabiana olhou tudo com curiosidade, impressionada com o tamanho do lugar e a vista panorâmica da cidade. Nossa, moço, da janela do senhor dá para ver minha escola. É verdade, princesa. Daqui eu posso ver quase a cidade inteira. Deve ser muito legal morar aqui em cima, pertinho das nuvens, Fabiana disse, encostando o rosto no vidro da janela. Conceição se aproximou de Douglas, falando em tom mais baixo. Doutor, vi na televisão sobre a investigação. Estão falando muitas coisas ruins do senhor. Dona Conceição, eu posso explicar. Não fiz tudo o que estão falando, mas também não sou completamente inocente. Durante anos,
Fechei os olhos para coisas que meu sócio fazia. E agora? Agora ele me denunciou para se vingar, porque eu quis mudar nossa forma de fazer negócios. Colocou toda a culpa em mim. Conceição observou Douglas por um momento. Doutor, posso fazer uma pergunta? O senhor roubou dinheiro de alguém? Prejudicou famílias pobres? Douglas pensou cuidadosamente. Não, dona Conceição. Nunca roubei dinheiro de ninguém. Os esquemas eram sobre agilizar processos burocráticos pagando propinas. Errado? Sim, mas não prejudicamos famílias. Então o senhor cometeu erros, mas não é uma pessoa má. Não sei mais o que sou, dona Conceição. Só sei que quando conheci vocês duas, percebi que queria ser uma pessoa melhor. Fabiana se aproximou dos dois adultos. Moço, o senhor está triste por causa dos problemas no trabalho? Estou, princesa. E estou mais triste ainda porque isso pode afetar seus estudos. Talvez eu não consiga mais ajudar vocês como prometi. Fabiana subiu no sofá ao lado de Douglas e pegou na mão dele. Moço, o senhor lembra do que aconteceu no supermercado? Como poderia esquecer? Foi o dia mais importante da minha vida. Naquele dia, o senhor estava passando vergonha porque os cartões não passavam. Todo mundo estava rindo do senhor. Mas mesmo assim, o senhor foi gentil comigo e com minha mãe. Isso mostra que o senhor tem um coração bom. Douglas sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Fabiana, você sempre consegue encontrar algo bom nas pessoas. Todo mundo merece, moço. Minha mãe sempre fala que a gente não deve julgar as pessoas pelos erros que fizeram, mas pela vontade que têm de se tornarem melhores. Conceição se sentou do outro lado de Douglas. Doutor, a Fabiana tem razão. O senhor cometeu erros no passado, mas tomou a decisão de mudar. Isso conta muito. Mas e os estudos da Fabiana? E o futuro dela? Doutor, Conceição disse com um sorriso suave. Antes do senhor aparecer na nossa vida, a gente já se virava bem. A Fabiana sempre foi inteligente e aplicada. Se for necessário, ela vai estudar na escola pública e mesmo assim vai realizar os sonhos dela. Isso mesmo, Fabiana concordou. Moço, não importa onde eu estudo. O que importa é que eu quero ser médica para ajudar as pessoas. E o senhor já me ajudou no mais importante. Como assim, princesa? O senhor me mostrou que existem pessoas boas no mundo que querem ajudar os outros. Isso me deu ainda mais vontade de ser médica. Douglas não conseguiu mais segurar as lágrimas. Fabiana, você é mais sábia que muitos adultos que conheço. Os três ficaram conversando por mais 1 hora. Conceição ofereceu palavras de conforto e encorajamento que Douglas jamais havia recebido. Doutor, Conceição disse quando já era hora de irem embora. Posso dar um conselho? Claro. Use essa situação difícil para se tornar a pessoa que sempre deveria ter sido. Às vezes a vida nos derruba para nos ensinar a nos levantar de forma diferente. E como eu faço isso? Comece pequeno. Ajude quem está perto. Seja honesto em tudo. E lembre sempre por que quis mudar. Na semana seguinte, Douglas tomou uma decisão corajosa. Procurou um advogado especialista em colaboração premiada e decidiu cooperar totalmente com a investigação. Entregou todos os documentos, contou tudo o que sabia sobre os esquemas de Eduardo e se prontificou a reparar qualquer dano causado. A colaboração de Douglas acelerou as investigações e provou que ele não era o mentor dos esquemas, mas sim vítima da manipulação de Eduardo. Em 3 meses, seu nome foi limpo, e Eduardo foi indiciado por múltiplos crimes. Mas a verdadeira vitória de Douglas não foi judicial, foi pessoal. Durante esses meses difíceis, ele reestruturou completamente sua empresa, focando em projetos de habitação popular e responsabilidade social. Contratou pessoas em situação de vulnerabilidade, criou um fundo para custear estudos de crianças carentes e estabeleceu parcerias com organizações locais. 6 meses depois da investigação, Douglas estava em seu novo escritório quando Márcia entrou com uma notícia emocionante. Doutor, a Escola Santa Clara ligou. Eles querem conversar com o senhor sobre a volta da Fabiana. Mesmo? Mas pensei que ela estava bem na escola pública. Ela está. Mas Dona Helena ficou sabendo da sua colaboração com a Justiça e de todos os projetos sociais que o senhor está fazendo. Quer oferecer uma bolsa de estudos integral para a Fabiana. Douglas sorriu. Vou ligar para Dona Conceição agora mesmo. Quando ligou, foi Fabiana quem atendeu o telefone. Alô? Oi, moço. Como o senhor está?
Estou ótimo, princesa. Tenho uma novidade boa para você. Que novidade? A Escola Santa Clara quer que você volte a estudar lá. De graça, como bolsista. Do outro lado da linha, Douglas ouviu um gritinho de alegria. Sério, moço? Posso voltar para lá? Pode sim. Dona Helena reconheceu seu potencial e quer investir no seu futuro. Moço, obrigada. Mas sabe o que me deixa mais feliz? O que, princesa? Saber que o senhor está bem, que conseguiu resolver os problemas e voltou a ser feliz. 2 anos se passaram. Fabiana estava indo muito bem na Escola Santa Clara, sempre entre as primeiras da turma. Conceição havia sido promovida no trabalho e agora coordenava a equipe de limpeza de vários prédios. Douglas criou a ONG 15 reais, em homenagem ao dinheiro que Fabiana havia lhe oferecido naquele dia fatídico. A organização ajudava crianças carentes a terem acesso à educação de qualidade e já havia beneficiado mais de 200 famílias. Em uma tarde de sábado, Douglas estava visitando Conceição e Fabiana quando a menina, agora com 11 anos, fez uma pergunta que o surpreendeu. Moço, o senhor arranjou uma namorada? Fabiana! Conceição repreendeu, rindo. Por que a pergunta, princesa? Porque o senhor parece meio sozinho às vezes. E minha mãe sempre fala que todo mundo precisa de alguém especial. Douglas riu. Sabe, Fabiana, eu descobri uma coisa. Antes de conhecer vocês, eu pensava que precisava de alguém para me completar. Mas agora entendo que a gente precisa estar completo sozinho primeiro. Então o senhor está completo agora? Estou sim. E quando chegar a pessoa certa, eu vou saber reconhecer. Porque aprendi com vocês duas o que é amor verdadeiro. 3 anos depois, Fabiana estava se formando no ensino médio como melhor aluna da turma. Douglas estava na formatura, sentado ao lado de Conceição, os dois chorando de orgulho quando chamaram o nome da menina. Obrigada a todos que me apoiaram, Fabiana disse ao microfone. Especialmente a minha mãe, que sempre acreditou em mim, e ao tio Douglas, que me ensinou que com determinação e bondade podemos alcançar qualquer sonho. Douglas limpou as lágrimas, emocionado por ser chamado de tio pela primeira vez. Tio Douglas, consegui! Estou oficialmente pronta para entrar na faculdade de medicina, Fabiana disse, correndo para abraçá-lo. Conseguiu sim, minha princesa. E eu tenho muito orgulho de você. Tio, posso contar um segredo? Claro. Lembra daquele dia no supermercado quando eu ofereci meus 15 reais para o senhor? Como poderia esquecer? Eu ofereci aquele dinheiro porque olhei nos seus olhos e vi alguém que precisava lembrar que ainda tinha bondade dentro dele. E deu certo. Douglas riu, impressionado com a sabedoria daquela jovem extraordinária. Fabiana, você salvou muito mais que meu dia naquele supermercado. Você salvou minha alma. Anos depois, quando a doutora Fabiana dos Santos abriu sua primeira clínica popular, oferecendo atendimento gratuito para famílias carentes, Douglas estava lá na inauguração. No mesmo dia, ele anunciou seu noivado com Laura, uma professora que conhecera em um dos projetos da ONG. A clínica recebeu o nome de 15 reais, Clínica da Esperança. E na parede da entrada havia uma placa. Pequenos gestos de bondade podem transformar vidas inteiras. E assim, uma simples oferta de 15 reais de uma menina de 9 anos havia criado um ciclo infinito de bondade, provando que, às vezes, as maiores transformações começam com os gestos mais simples e puros do coração humano. Fim da história.